Boa noite, aqui é o pastor Eliel Dias de Souza, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E é uma alegria poder me encontrar com você neste momento, para compartilhar com você mais uma oportunidade, a palavra do nosso Deus, e termos juntos um momento de clamor, de intercessão ao nosso Deus. Eu quero hoje pensar com você sobre a palavra de Deus, sobre as amarguras da vida, orando para superar as amarguras da vida. O texto que eu quero ler é o texto do livro do Êxodo, capítulo 15, no versículo de número 25. A palavra do nosso Deus vai nos dizer bem assim: Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Essa palavra me chama a atenção, porque as amarguras fazem parte da vida do cristão. Quando nós éramos pequenos, os nossos pais sempre diziam que remédio bom é remédio amargo. E Deus também, como todo-poderoso e como um pai bondoso e cuidador, Ele também sabe disso. Tanto é que Ele usa as amarguras da vida para provar os teus filhos. Deus permite que passamos por situações amargas na vida para nos provar o coração e para nos tornar crentes melhores. E esse verso me ensina algumas verdades sobre as amarguras da vida. O que nós podemos entender e aprender aqui nesse verso, ou nessa história do povo de Israel, quando Deus ali os conduziu para as águas amargas? Eu aprendo aqui o seguinte, que Deus, Ele permite as águas amargas para provar a minha e a tua vida. A amargura, ou as amarguras da vida, servem para provar a nossa fé. Para provar, e são situações de necessidade, situações essenciais para a nossa fé. No caso aqui do povo de Israel, eles estavam no deserto, e qual era a necessidade deles? Era de água. Eles precisavam de água. Água é algo essencial para o ser humano. E Deus provou exatamente eles na necessidade, naquilo que era essencial para eles. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você. Talvez a provação que você está passando é exatamente numa área essencial na tua vida, a qual Deus quer que você aprenda a depender dEle, a confiar no amor e no poder dEle sobre a tua vida. Então, nas amarguras da vida, entenda que Deus permite para provar a minha e a tua fé em situações essenciais da nossa vida. Mas uma outra coisa que eu vejo nessa história e que eu aprendo para termos um momento de intercessão é que, nas amarguras da vida, clame ao Senhor. Olha o que o texto diz: Então Moisés clamou ao Senhor. Ele ali, Deus provou o povo de Israel, e Moisés nos ensina que na situação de amargura, nas horas de amarguras da vida, onde a vida estiver mais amarga, com situações mais difíceis, precisamos aprender a clamar a Deus, a buscá-lo, a orar, a intensificar a nossa vida de clamor, de busca, de intercessão ao nosso Deus. Nas amarguras da vida, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Talvez seja isso que esteja acontecendo comigo, com você. Deus está permitindo as amarguras da vida para nos aproximar dEle, para que o busquemos, para que nos dediquemos mais à vida de oração. Mas eu aprendo uma última coisa nesse verso sobre as amarguras da vida. Eu aprendo aqui que nas amarguras da vida, eu e você precisamos entender que Deus tem sempre o melhor para nós. Deus tem sempre o melhor, porque Ele nos dá a orientação, Ele nos dá a direção, Ele nos dá a solução para as amarguras da vida. Olha o que Ele fez aqui com Moisés. Moisés clamou, e o Senhor ali mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas tornaram doces. Sabe o que é isso? É direção, é condução. Nas horas das amarguras da vida, entenda que Deus nos prova, portanto temos que clamar a Ele, e quando clamamos a Deus, Ele nos mostra a direção e como solucionar as amarguras da vida. Oh, meu querido, em nome de Jesus, eu desafio você nessa noite, nas amarguras que você estiver passando na tua vida, talvez seja no teu casamento, talvez você esteja enfrentando uma amargura na sua vida pessoal, na sua vida espiritual.
Talvez você está enfrentando amargura no seu trabalho. Eu quero desafiar você a confiar na direção de Deus. Diz a Bíblia que Moisés confiou na direção de Deus. E ele então pegou aquela árvore, jogou nas águas amargas e as águas tornaram-se doces. Deus pode hoje tornar doce a amargura da tua vida, transformar essa situação que você está passando. Essa mudança das águas aqui mostra a transformação que só Deus pode fazer na minha e na tua vida, que só Deus pode fazer na minha história e na tua história, que só Deus pode realizar no teu casamento, no teu trabalho, na sua vida familiar, seja qual for a situação de amargura na tua vida. Deus hoje pode reverter no poder dele, se você confiar nele, clamar e seguir a orientação de Deus. Vamos orar nesse sentido, neste momento. Você pode, aonde você estiver agora, fechar os teus olhos e clamar a Deus comigo. Colocar nosso coração, toda a situação de amargura, nas mãos de Deus. Ó Pai, neste momento, Deus, clamamos ao Senhor, Deus, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Tu és um Deus que nos conduz a situações de amargura com propósito. O Senhor nos prova nas áreas essenciais da nossa vida, da nossa história, Pai. E nessa noite, Pai, essa pessoa que me escuta, talvez esteja passando por isso, por uma situação de amargura na alma, por uma situação de amargura, talvez essa pessoa passe com isso com os filhos. Talvez essa esposa está sofrendo isso, uma situação de amargura com o marido. Oh meu Deus, talvez é o marido que esteja passando por uma situação de amargura por causa da família. Oh Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós te clamamos, como diz a tua palavra que Moisés clamou, Senhor, Pai. Nós te clamamos, nós te buscamos e te pedimos, ó Pai, dê-nos uma direção, dê-nos uma condução, dê-nos um meio, Pai, a maneira certa, nos mostra como devemos resolver, como devemos nos comportar, como devemos lidar com essas situações de amargura na nossa vida. Ajuda-nos nisso, Pai. Fortalece a fé desse meu irmão, fortalece a fé dessa minha irmã, fortalece a pessoa que me escuta agora, que está neste momento, ó Pai, enfrentando as amarguras da vida. Sustenta, mostre para essa pessoa o caminho, meu Deus, a forma de poder solucionar e transformar a amargura em doce, para a glória do nome do Senhor, Pai. Nós te clamamos neste momento, confiando tão somente no amor e no poder do Senhor Jesus. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa experimentar a doçura de Deus na tua vida, no teu casamento, na tua família, em nome de Jesus. Amém e amém.